Eu vou discutir Hume sobre as duas interpretações dele, nomeadamente a interpretação realista versus a interpretação irrealista. Eu tenho que fazer isso sem slides. Eu vou ler dos slides de vez em quando, mas se vocês têm a mesma edição da investigação acerca do entendimento humano do que eu, nomeadamente isso dos pensadores, nova cultural, seria possível achar as citações por meio das números de página. Né? E quando eu falo das duas interpretações de Hume, tem uma interpretação bem conhecida e popular, nomeadamente a interpretação irrealista ou antirrealista, e por contraste, no outro lado, tem outra interpretação possivelmente mais plausível, mas menos popular, nomeadamente a interpretação realista. Para um exemplo da interpretação irrealista, é possível tornar ou ir a introdução a essa edição de Hume, edição dessa investigação, da investigação sobre acerca do entendimento humano, a introdução por João Paulo Gomes Monteiro. E ele está apresentando a interpretação irrealista. Isso não é uma surpresa, porque isso é a interpretação padrão. E ele está discutindo empirismo. E o fato que a palavra empirismo tem mais do que um sentido. Ele menciona empirismo psicológico, como eu fiz na semana passada, e também eu tenho dificuldade de achar aqui. Empirismo psicológico, e também ele menciona empirismo lógico. Sim, aqui. Começando na página 8 e continuando a página 9, ele escreve: a essa concepção dá-se o nome de empirismo psicológico, por constituir uma teoria do conhecimento baseada na análise das funções subjetivas nele envolvidas. E nós já discutimos isso, empirismo psicológico. O fato que Hume acreditou que cada ideia, isso inclui conceitos, é uma cópia de uma impressão. Então, cada ideia tem origem em impressões. E não é possível ter um conceito sem uma base ou origem em impressões sensoriais. Então, todo o conteúdo da mente humana tem origem em sensação. Isso é o empirismo psicológico de Hume. Mas Monteiro também menciona empirismo lógico. Segundo ele, uma consequência é o chamado empirismo lógico desenvolvido por filósofos posteriores, mas cujas bases já se encontram em David Hume. Ora, empirismo lógico é um outro termo para positivismo lógico. E Monteiro está dizendo que Hume antecipou positivismo lógico. Por exemplo, e mais famosamente, a filosofia do Círculo de Viena, no século XX. Isso, de fato, é a interpretação irrealista de Hume. A interpretação de acordo com a qual
Hume foi positivista ou proto-positivista. E também tem outro tipo de empirismo, nomeadamente empirismo epistêmico, que já discutimos. A ideia que toda justificação para conhecimento deve ter uma base em experiência. Isso é empirismo de Bacon. E, evidentemente, de Hume também. Mas agora eu quero endereçar a alegação que Hume foi empirista lógico, ou seja, positivista lógico. Tem uma interpretação de Hume que está contra isso, a interpretação realista. Eu quero discutir a interpretação realista de Hume primeiro, e depois discutir a interpretação irrealista. Por quê? Tem passagens em Hume que, pelo menos superficialmente, apoiam a interpretação realista. E tem outras passagens nele que, também, pelo menos superficialmente, apoiam a interpretação irrealista. Então, eu quero primeiro discutir as passagens que suportam ou apoiam a interpretação realista, que, na minha opinião, provavelmente é mais plausível, uma interpretação melhor, apesar do fato que é menos popular. E depois disso, nós vamos considerar as passagens em Hume que, pelo menos superficialmente, suportam a interpretação irrealista de Hume, por causa do fato que, quando filósofos ou interpretadores, pensadores, dizem que Hume foi um tipo de positivista ou proto-positivista, eles têm em mente várias passagens em Hume. E é uma boa ideia considerar tais passagens também. E depois isso, depois a discussão da interpretação irrealista, nós vamos considerar passagens em Hume que são neutras entre as duas interpretações. Então, para começar, a interpretação realista. Isso é a interpretação de Hume que se acha na obra de essa pessoa, John Wright, no livro dele, The Skeptical Realism of David Hume, note a palavra realismo, e também Galen Strawson, ele também defende a interpretação realista de Hume, no livro dele, The Secret Connection, a conexão secreta, que é um sintagma na investigação de Hume. Ok, a interpretação realista. Aqui está uma citação de Hume, do livro dele, como título The History of England, que ele escreveu antes as obras filosóficas dele. É uma passagem sobre a significância histórica de Isaac Newton. É bem importante refletir sobre Newton para entender o realismo de Hume. Porque agora eu estou assumindo que ele foi realista e não positivista. Citando The History of England, enquanto Newton parecia tirar o véu de alguns dos mistérios da natureza, ele mostrava ao mesmo tempo as imperfeições da filosofia mecânica, tão agradável a vaidade natural e a curiosidade dos homens, e assim restaurou seus segredos finais para aquela obscuridade na qual eles sempre fizeram e sempre permanecerão.
Então, aqui, nós achamos uma ilustração da doutrina ou teoria de limitação epistêmica, ou fechamento cognitivo. Porque, segundo a interpretação realista de Hume advogou isso. Ele advogou limitação epistêmica, ou seja, fechamento cognitivo. E uma inspiração importante para ele foi a ciência de Newton, por causa do fato que antes Newton, na filosofia de Galileu, usando a palavra filosofia em um sentido abrangente, a filosofia de Galileu, a filosofia de Descartes, causalidade como exceção da mente, que presumivelmente é bem diferente, mas causalidade não mental é uma questão de contato. Isso foi a filosofia mecânica. Quando Hume usa o sintagma a filosofia mecânica, ele está referindo a isso. O apelo à causalidade por meio de contato, ou a causalidade eficiente, para utilizar o termo aristotélico. Mas Newton refutou a filosofia mecânica por meio do descobrimento da gravidade. Em gravidade, nós temos ação a uma distância. Um pouco, de fato, um pouco como a filosofia de Plotino na antiguidade. Ele também acreditou em ação à distância. Mas, normalmente, no contexto de Plotino, isso é nomeado a magia e não ciência. Mas em Newton se acha basicamente o mesmo princípio, ação a uma distância. Não tem noção de gravidade em Plotino, com certeza. Plotino não sabia da lei da gravidade. Então não foi ciência no mesmo sentido de Newton é ciência. Com certeza Newton é ciência. Nós usamos Newton para enviar, eu não sei a palavra, enviar máquinas à Lua, por exemplo. Okay? Okay. Mas, graças a Newton, foi necessário rejeitar a filosofia mecânica, porque causalidade gravitacional, isso não é causalidade por meio de contato. De fato, Newton não queria dizer o que é a natureza da causalidade em gravidade. Hipóteses non fingo, ele disse em latim. Eu não faço hipóteses. Eu não sei os princípios causais na lei da gravidade. Ele disse. E segundo Hume, isso significa que nós jamais entendemos causalidade. Causalidade é um mistério. Causalidade está além do alcance da mente humana. E isso também é uma generalização do problema mente-corpo em Descartes. Descartes teve um problema em explicar a conexão causal entre a mente e o corpo por causa do fato que matéria, ou seja, o corpo, por necessidade, uma necessidade metafísica, tem extensão. Extensão é a essência da matéria, a essência do corpo. Mas a mente não tem extensão. A ciência da matéria, segundo Descartes, é geometria. Mas geometria não é a ciência para a mente. Então, a implicação, evidentemente, ou aparentemente, é que eventos mentais não têm localizações.
Então, contato entre um pensamento e um evento no corpo não é concebível. É metafisicamente impossível. E isso foi o problema de mente e corpo em Descartes. Mas para Hume, segundo Hume, esse problema é completamente geral. Nós não entendemos nenhuma instância de causalidade. Não é simplesmente uma questão da interação entre a mente e o corpo, mas qualquer interação causal nós não entendemos. É um mistério. Por causa do fechamento cognitivo, usando um termo moderno do século XX e XXI. Okay. Okay. Continuando a uma outra citação. Na primeira sessão da investigação acerca do entendimento humano, na página 28, na edição de Pensadores, Nova Cultura, se acha o seguinte. Isso é uma definição. Todo raciocínio profundo, ou o que é geralmente denominado de metafísica, é uma sintagma, não sentença completa, mas uma definição da palavra metafísica em Hume. Todo raciocínio profundo, ou o que é geralmente denominado de metafísica. Isso é a definição da palavra metafísica que Hume está usando neste livro. E ele não está rejeitando metafísica, ou pelo menos neste sentido, ele não está rejeitando completamente. Ele está dizendo que tem algumas perguntas metafísicas que não têm respostas acessíveis pela mente humana. Mas isso não significa que metafísica inteira, metafísica em geral, é uma bobagem. Não significa isso. Então, a alegação que Hume rejeitou metafísica completamente, inteiramente, isso é uma interpretação irrealista. E agora, nós estamos assumindo a interpretação realista dele. Né? Então, ele não rejeitou metafísica. E ele simplesmente estava tentando colocar ou reconhecer os limites em cognição, que significam os limites do nosso entendimento potencial da metafísica, não uma rejeição total. Né? E aqui está uma outra citação. Também em seção 1, começando na página 30, continuando a página 31. Segundo Hume, o único método para libertar de vez o saber destas questões abstrusas consiste em examinar seriamente a natureza do entendimento humano. Então, Hume tem o projeto. Hume está tentando fazer um tipo de ciência cognitiva, uma ciência da mente. Isso também é uma diferença entre Hume e os positivistas lógicos. Os positivistas lógicos estavam tentando fazer uma análise da linguagem e isso não foi entendido normalmente como uma investigação da mente, não pelo menos no contexto das ideias do Círculo de Viena, mas algo independente disso. Né? É um pouco difícil entender porque não tem muitas alegações claras da natureza da linguagem entre eles. Mas não foi concebido como uma examinação da estrutura da mente, mas uma análise da linguagem.
mas em contraste com eles, em contraste com os positivistas lógicos, Hume está tentando fazer um tipo de ciência cognitiva. Ele está tentando entender a natureza do entendimento humano para entender os limites dele. É uma tentativa de entender os limites do nosso entendimento por meio de uma investigação da estrutura da mente. Um tipo de ciência cognitiva. Então, em uma maneira, Hume é mais semelhante a um cientista de cognição do que um filósofo moderno, mas tem 2 pontos de fazer agora. Hoje, tem muitos filósofos que têm um interesse em ciência cognitiva, de fato. Outro ponto é que, na época dele, a palavra filosofia ainda teve a significância de incluir filosofia natural, ou seja, as ciências. Então, Hume, ele usou a palavra filosofia como o mesmo escopo como Francis Bacon. Continuando com a mesma citação, e mostrar por meio de uma análise exata de suas faculdades e capacidades que ela não é de nenhuma maneira adequada a assuntos tão remotos e abstrusos. Então, como vocês sabem, Descartes disse que quando temos uma pergunta que não tem resposta acessível à mente humana, o filósofo deveria abandonar a pergunta. E Hume concorda com isso. Mas Descartes não disse muito. Como nós podemos saber se a pergunta tem uma resposta acessível a nós ou não? De fato, ele não disse nada sobre isso, como eu lembro. Mas Hume está dizendo que é possível descobrir a fronteira da mente humana para não perder tempo na tentativa de responder às perguntas mistérias. Perguntas mistérias não são pseudo-perguntas. São perguntas genuínas, mas são perguntas que nós não podemos responder. Nós não podemos captar as respostas delas. E é possível descobrir a fronteira, a limitação por meio da ciência cognitiva. Isso é uma finalidade do livro. E neste contexto, isso é o contexto em qual nós devemos entender ou considerar a ideia dele, que todo conceito, de fato toda ideia, é uma cópia de uma impressão, ou seja, uma sensação. Isso é o meio de entender os limites conceituais de nós. E fechamento cognitivo e a tentativa de combinar filosofia com ciência cognitiva, isso é também uma ideia bem contemporânea. Eu já mencionei Noam Chomsky, e eu acho que mencionei também Jerry Fodor. Um momento, eu vou tomar o livro dele. Jerry Fodor, eu quero mostrar
o nome dele. Isso não é necessariamente livro completamente relevante a Hume, mas aqui está o nome dele, Fodor. Ele morreu recentemente. Citando Fodor, mas não este livro, mas citando outro livro dele, The Modularity of Mind, a modularidade da mente, Fodor escreveu: enquanto a classe de conceitos acessíveis for endogenamente estrita, haverá pensamentos que não estamos equipados para pensar. Então, tem pensamentos possíveis, pensamentos reais, que está além do alcance da mente humana. Possivelmente alienígenas no outro planeta podem entender tais pensamentos, mas nós não. E continuando com a citação, e até agora ninguém foi capaz de elaborar relato da ontogenia de conceitos que não implique tais restrições endógenas. E a filosofia da mente, ou a ciência cognitiva de Hume, isso é uma ilustração. Hume tem uma teoria das origens dos conceitos. E dada a sua teoria, tem limites em nossos pensamentos. Mas Fodor está dizendo que não importa qual teoria nós temos em mente, para qualquer teoria sobre a origem dos conceitos, limites conceituais existiriam para nós. Isso é inevitável. Fodor está dizendo isso, ou ele disse isso, e Hume disse algo bem semelhante de acordo com a interpretação realista dele. E em Hume, na página 76, em seção 7, achamos uma sentença que, pelo menos superficialmente, parece muito próxima a alegações em Descartes. Hume diz o seguinte: se o espírito pudesse descobrir o poder ou a energia de qualquer causa, poderíamos prever o efeito sem a experiência. De fato, tem muitas diferenças importantes entre Descartes e Hume. Mas, brevemente, momentaneamente, eu quero refletir sobre uma semelhança entre os dois pensadores. Mas eu vou repetir que isso está no contexto da interpretação irrealista de Hume. Repetindo a sentença, se o espírito pudesse descobrir o poder ou a energia de qualquer causa, poderíamos prever o efeito sem a experiência. Ou seja, ele está dizendo que com um conhecimento do poder causal, o poder num evento que produz o efeito, com este tipo de conhecimento, seria possível prever o efeito como uma consequência em lógica. Superficialmente, isso é como Descartes. Porque, como vocês sabem, Descartes ele acreditou na possibilidade de conhecimento do mundo a priori,
De fato, geometria é uma ciência a priori, de acordo com Descartes, e ele acreditou que geometria é a ciência da matéria. Geometria é física, ou seja. Então, é possível entender física a priori, e é possível captar princípios básicos por meio de intuição, uma intuição treinada por disciplina, né? Para evitar a influência do corpo, influência de sensações, uma ideia um pouco semelhante às ideias em Agostinho, né? E os pensadores que influenciaram Agostinho, como nós já discutimos. Ok. No primeiro passo, inicialmente, parece ter uma semelhança interessante entre Descartes e Hume aqui. Mas, como vocês sabem, Hume foi um empirista psicológico e um empirista epistêmico, e Descartes não. Então, deve ter uma diferença bem importante dividindo Hume de Descartes aqui. E é isso. Hume usa a palavra se. Se o espírito pudesse descobrir o poder. Mas não pode, de fato. O espírito humano não pode descobrir o poder de uma causa. Então, ele está dizendo que, além do alcance da mente humana, além do nosso entendimento, tem conexões necessárias, como conexões de implicação em lógica, em natureza, mas nós não temos acesso a isso. É importante enfatizar que isso é a interpretação realista de Hume. Bem diferente do que a interpretação irrealista, mas nós vamos discutir isso depois. De acordo com a interpretação realista de Hume, a conexão entre causa e efeito é real. Realmente existe. É uma realidade. Apesar do fato que nós não podemos acessar com os nossos poderes cognitivos limitados. Mas se podemos, a epistemologia cartesiana seria correta. Na página 60, na seção 5, Hume diz o seguinte: os poderes particulares que realizam todas as operações naturais jamais se revelam aos sentidos. Então, aqui nós realizamos que, apesar do fato que, apesar a verdade que tem uma conexão necessária entre causa e efeito, nós não temos acesso a isso. Na página 54, em seção 4, não se conhece nenhuma conexão entre as qualidades sensíveis e os poderes ocultos. Então, existem poderes ocultos e existem também qualidades observáveis por nós.
E presumivelmente tem um tipo de conexão entre os dois níveis. O nível de poder oculto e o nível de qualidades sensíveis. Mas nós não podemos perceber a conexão. Então, nós percebemos regularidades em natureza, regularidades no nível de qualidades sensíveis. E é uma obviedade que tem conexões de necessidade entre os vários eventos para explicar as regularidades, para explicar as leis da natureza, ou seja. Mas nós não podemos perceber os poderes ocultos e nós não temos acesso à conexão entre os poderes ocultos e as propriedades observáveis. E por causa disso, tem uma possibilidade do seguinte, que em qualquer momento os poderes ocultos podem mudar ou desaparecer. E isso é a razão que nós não podemos confiar em termos puramente racional em indução. Em Bacon, nós achamos confiança total na confiabilidade de indução, ou pelo menos o método de indução em Bacon, a interpretação da natureza, ou seja, um método das tábuas. E segundo Bacon, o tipo correto de indução é o meio de chegar à certeza racional. E Hume está negando isso. Ele está dizendo que indução, na última análise, não é uma questão de racionalidade. Indução, em uma maneira, é racional, porque precisamos para a ciência, precisamos para a vida cotidiana, mas os fundamentos da indução são fundamentos em nossa natureza animal, em instinto e não razão. E a ideia que nosso conhecimento, incluindo o nosso conhecimento mais razoável, tem fundamentos não racionais, mas animais, instintivos. Isso é uma diferença importante entre Hume, no lado, e ambos Bacon e Descartes, no outro lado. Continuando, na página 50, em seção 4, nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, tanto as causas que o produziram como os efeitos que surgirão dele. Então, nós temos razão em acreditar que tem conexões necessárias em natureza para explicar a existência das leis da natureza. Mas por causa do fato que nós não podemos perceber ou captar intelectualmente os poderes, nós não podemos ter confiança em nossas previsões do futuro. Porque indução, para ser completamente razoável, incluindo um fundamento razoável, isso requer a capacidade cartesiana de perceber a realidade às raízes por meio de intelecto puro.
Em contraste dessa visão cartesiana, em Hume se acha a ideia que os fundamentos da ciência, os fundamentos da indução, os fundamentos do método baconiano, que Hume não necessariamente ejeta, mas ele está apontando ao fato que os fundamentos de tal método são fundamentos em instinto, em esperança natural, expectativas instintuais e hábitos, o costume, para utilizar a palavra dele. Na página 54, seção 4, nossos sentidos nos informam a cor, o peso e a consistência do pão, porém, nem os sentidos e nem a razão jamais podem informar-nos sobre as qualidades que o fazem apropriado para alimentar e sustentar o corpo humano. E, isso é o fim da citação. É possível pensar que isso não é verdade hoje, porque nós temos muito mais conhecimento de microestruturas do que Hume teve, e isso é verdade. Mas, em termos da realidade última, no nível da realidade mais básico, eu acho que Hume ainda tem um bom ponto. Que nós não entendemos realidade no nível mais fundamental. E isso é a razão que filósofos sem fim argumentam sobre a natureza das leis da natureza. Ou seja, a estrutura intrínseca das leis da natureza. Tem várias teorias filosóficas sobre as leis da natureza, mas não tem uma teoria com respeito universal, que toda pessoa pode concordar que isso provavelmente é verdade. Em vez disso, se acha muita controvérsia. Isso é por causa de um fato humano, que nós não temos acesso à realidade ao nível mais básico. E nós não entendemos a conexão entre causa e efeito. Apesar do fato que é razoável acreditar que uma conexão existe. Na página 50, também em seção 4. Quem será capaz de afirmar que pode dar a razão última porque o leite e o pão são alimentos apropriados ao homem e não a um leão ou a um tigre? Okay? So, hoje nós temos mais conhecimento sobre isso, por causa dos progressos em biologia. Sim. Mas, no nível mais básico, eu acho que Hume ainda tem um bom ponto. Se isso não for o caso, se isso não fosse o caso, filósofos não disputariam sobre a natureza das leis e natureza. Se nós teríamos um conhecimento dos fundamentos absolutos da realidade, tal controvérsia não ocorreria. E na página 52, em seção 4, nem na geometria, com toda a exatidão dos raciocínios que a fez merecidamente célebre,
é capaz de mediar este defeito e de nos conduzir ao conhecimento das causas últimas quando é solicitada para auxiliar a filosofia natural. E aqui está uma crítica implícita de Descartes. Então, em contraste com Descartes, Hume está dizendo que geometria, e ele concorda com Descartes que geometria é a priori. De fato, Hume acreditou que geometria não é empírica, mas é a priori, porque geometria é uma questão de relações entre ideias. Usando a terminologia de Kant, mas não somente Kant, mas os positivistas lógicos também, geometria é analítica, é simplesmente uma questão de definições, de acordo com Hume. Convenções, ou seja. Mas por essa razão, a geometria não revela os fatos metafísicos. Então, não é o caso que nós podemos fazer física simplesmente por meio de geometria. E aqui está uma citação com um ponto bem familiar da página 54, seção 4, outra vez. Mas isso é boa evidência que Hume acreditou em uma conexão secreta, uma conexão de necessidade entre causa e efeito, em contraste com a interpretação irrealista. Okay. O pão que outrora comi alimentou-se, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis, estava, a este tempo, dotada de tais poderes desconhecidos. Então, poderes desconhecidos. Evidentemente, Hume acreditou em poderes desconhecidos. Isso é bem realista. Continuando. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me como ocorreu na outra vez, e que qualidades sensíveis e semelhantes devem sempre acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. Okay. Aqui está o problema de indução em Hume, pelo menos de acordo com a interpretação realista. Dado o fato que nós não temos acesso aos poderes ocultos, também nós não temos acesso à conexão entre os poderes ocultos e as propriedades observáveis. E por causa disso, nós não sabemos se a conexão entre os dois níveis é uma conexão firme ou acidental. E por causa disso, nós não sabemos, em termos de intelectualidade pura, nós não sabemos que as mesmas causas vão ter os mesmos efeitos no futuro. E por causa disso, indução não é racional à raiz. Em nenhuma maneira, indução é racional, porque não é possível viver sem indução. Mas não é racional à raiz, porque as raízes de indução consistem em instintos. A formação automática de crenças. E continuando na página 58, sua natureza oculta e, por conseguinte, todos os seus efeitos e toda sua ação podem mudar. Isso é a essência do ceticismo indutivo em Hume. Podem mudar. Sua natureza oculta
e por conseguinte todos os seus efeitos e toda sua ação podem mudar sem que haja qualquer modificação em suas qualidades sensíveis. E agora nós estamos considerando a interpretação realista de Hume. Mas, por um momento, eu quero contrastar a interpretação realista com a interpretação padrão, ou seja, a interpretação irrealista. Desculpa, eu tenho uma alergia à fábrica por aqui. De acordo com a interpretação irrealista, o ceticismo em relação à indução em Hume, isso é por causa do fato que Hume rejeitou a existência de uma conexão necessária entre causa e efeito. Isso é a interpretação irrealista, a interpretação mais familiar em Hume. Uma interpretação bem familiar, apesar do fato que tem várias passagens que aparentemente conflitam com essa interpretação. Mas aqui, nessa sentença em Hume, achamos uma explicação diferente para o ceticismo de eu deveria continuar como ponto. De acordo com a concepção irrealista, a conexão necessária entre causa e efeito não existe. Dado o fato que não existe, e de fato não faz sentido de falar de uma conexão necessária entre os dois. Dado o fato que não existe, não tem uma conexão objetiva entre causa e efeito. Nessa luz, é óbvio que nós não podemos ter confiança em nossas previsões sobre o futuro, porque, dada uma regularidade no passado, nós não temos nenhuma segurança que nós vamos achar a mesma regularidade no futuro, por causa do fato que a conexão entre causa e efeito não existe. Isso é a abordagem irrealista ou positivista a Hume. Mas agora nós estamos falando do ponto de vista realista. E neste contexto, considere essa sentença outra vez, porque nessa sentença Hume dá uma razão para questionar a confiabilidade de indução, mas ele não diz que a conexão causal não existe. Ele diz algo bem diferente. Ele diz o seguinte: sua natureza oculta e, por conseguinte, todos os seus efeitos e toda sua ação podem mudar. Os poderes ocultos podem mudar em sua distribuição, por exemplo, sem que haja qualquer modificação em suas qualidades sensíveis. Isso é um argumento para ceticismo indutivo, mas é um argumento realista bem diferente do que a concepção padrão do ceticismo indutivo em Hume. Continuando. Okay. Agora, eu quero discutir a doutrina de ocasionalismo. Ocasionalismo é uma doutrina que Hume rejeitou.
Antes de falar especificamente sobre ocasionalismo, eu quero dizer que ao rejeitar o ocasionalismo, Hume diz coisas que indicam que ele genuinamente acreditou em uma conexão necessária entre causa e efeito. De fato, os ocasionalistas não acreditaram em uma conexão necessária entre causa e efeito. E Hume explicitamente rejeitou a doutrina deles. Ok. Ocasionalismo. Isso foi uma doutrina inicialmente apresentada por um filósofo islâmico, Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Isso é o nome completo. Um momento, eu acho que eu posso achar um documento com o nome dele. Não. Tem mais do que uma ortografia. Mas aqui está o meio de escrever o nome dela. E também isso foi uma doutrina do filósofo francês Nicolas Malebranche. E segundo o ocasionalismo, no primeiro lugar, não tem nenhuma conexão entre causa e efeito. Cada evento que ocorre na realidade é um efeito direto da vontade de Deus. Tudo o que ocorre não é simplesmente consistente com a vontade dele, mas é o produto dela. E por causa disso, não tem nenhuma conexão simplesmente entre um evento e um outro evento, além da vontade de Deus. Isso foi a doutrina de ocasionalismo. E isso também, supostamente, aplicaria aos nossos pensamentos e às nossas sensações. E, por isso, ocasionalistas acreditaram que as sensações de uma pessoa são o resultado direto da vontade de Deus. E não o resultado do mundo externo. E foi por causa disso, ou por causa de tais ideias, que o filósofo irlandês George Berkeley, que já mencionei em outra aula, Berkeley rejeitou a existência da matéria. E ele afirmou que toda a realidade é simplesmente mentes e os conteúdos delas. Isso foi um tipo de corolário do ocasionalismo. Mas aqui, e também, isso é uma ideia não completamente antiquada, porque pensadores que sugerem ou possivelmente insistem que o universo
é uma simulação em computador, eles estão afirmando uma doutrina bem semelhante, um tipo de ocasionalismo de fato. Ou pelo menos de acordo com uma interpretação ou uma forma dessa doutrina de simulação em computador. Em rejeitando ocasionalismo, Hume, em sessão 7, eu vou discutir sessão 7 também. E vocês podem ler 7 também. Mas isso é tudo. Somente sessões 1 a 7 e nada mais é necessário. Ok, em sessão 7, na página 82, Hume escreve: dizem eles que a própria divindade move a segunda bola por um ato da vontade, e isso é em referência ao jogo de bolhas, numa tábua. Ou, aparentemente, o movimento da primeira bola move a segunda bola, mas de acordo com os ocasionalistas, não é como isso de fato. A segunda bola move por causa da vontade de Deus. Em relação a isso, Hume diz, na página 83, certamente comprova-se mais poder em Deus, delegando às criaturas inferiores certa porção do poder do que fazendo-o produzir, tudo por sua vontade imediata. Ora, Deus Deus mais plausível seria Deus que acorda poderes causais aos eventos particulares no mundo, não reservando todo o poder para o seu próprio. Literalmente, Hume está dizendo que tem conexões de necessidade entre eventos, conexões causais por causa da influência de Deus. Isso implicaria que tais conexões existem. É fácil por muitas pessoas rejeitar uma passagem como isso, por causa do fato que supostamente Hume foi ateu. E ele simplesmente diria coisas sobre Deus por meio de evitar críticas ou possivelmente violência contra ele. Mas possivelmente isso é verdade em relação à crença em divindade por Hume. Mas isso não muda o fato que aqui ele está afirmando a presença de um nexo causal, uma conexão de necessidade entre causa e efeito. Ele está afirmando isso aqui. E eu acho que não é boa ideia rejeitar passagens demais em Hume, por causa do fato que tem passagens que não concordam com uma interpretação irrealista.
Ok, continuando com a interpretação realista. A interpretação realista tem a ver com causalidade, mas também tem a ver com a existência dos objetos externos à mente. E eu mencionei que o ocasionalismo foi a inspiração para a rejeição da existência dos objetos externos por Berkeley. E muitos interpretadores de Hume pensam que Hume também rejeitou a existência dos objetos externos, como Berkeley, mas também foi ateu. Então ele simplesmente acreditou em impressões, mas de fato tem passagens no Tratado da Natureza Humana, um outro livro de Hume bem famoso em filosofia, ele diz que impressões sensoriais são efeitos dos movimentos no cérebro. Isso não é fenomenalismo, isso não é a ideia que objetos externos não realmente existem, mas em vez deles, nós simplesmente temos impressões ou conexões delas. Isso é realismo, a ideia de que objetos externos são as causas das nossas impressões. E também, como vocês sabem agora, tem muitas passagens em Hume em quais ele afirma a existência de uma conexão necessária entre causa e efeito. Mas nós não podemos acesso cognitivo por causa da estrutura da mente humana. Ele quer entender a estrutura da mente humana para entender os limites das nossas capacidades cognitivas, para não perder tempo na investigação de perguntas que são genuinamente enigmas para nós. De acordo com o Hume realista, enigmas existem. Tem perguntas que nós não podemos responder. Perguntas com soluções além do alcance da nossa cognição. Ceticismo em relação à indução é resultado da falha da percepção ou a capacidade de captar a conexão necessária entre causa e efeito. Por causa do fato que nós não podemos captar, é possível que a conexão necessária mudaria sem nosso conhecimento. E por isso, nossa confiança em indução não é totalmente ou completamente uma questão da razão, mas tem um fundamento em instinto, em reações naturais. Okay, so isso foi uma discussão da interpretação realista de Hume. E como já disse, isso não é a sua interpretação. A interpretação irrealista é mais comum. E, de fato, é a interpretação assumida por Monteiro na introdução dessa edição de Hume. E eu vou discutir a interpretação irrealista
e dizer mais coisas em relação à indução em um outro vídeo.